A apresentação que vamos aqui fazer hoje é uma abordagem um pouco mais teórica e conceptual, digamos que é o lançamento deste call de 2026 para o ensino superior, onde vamos, acima de tudo, durante a manhã fizemos isso para a ação-chave 1, durante a tarde vamos fazer isso para a ação-chave 2, vamos, de alguma forma, ajudar a que os presentes percebam quais são as oportunidades que o programa tem ao abrigo da ação-chave 2 dedicada a projetos de parceria para o setor do ensino superior. E, portanto, é uma sessão um pouco mais conceptual, sendo que depois, ao longo do mês de janeiro, teremos várias sessões de cariz mais prático para precisamente apoiar o processo de construção e submissão de candidaturas. De qualquer maneira, esta apresentação será partilhada depois da sessão de hoje. É uma apresentação que sistematiza uma série de informações oficiais, mas, como é óbvio, não dispensa a leitura dos documentos de referência, nomeadamente do Guia Erasmus+, do próprio convite geral à apresentação de propostas e, no caso da maioria dos projetos, do próprio Handbook para as Lump Sum, que é, como sabem, um documento de referência para a gestão de projetos no âmbito da ação-chave 2, que são financiados por essa lógica de montantes fixos. Esta reunião está feita para que os microfones e as câmaras estejam desligados. Se chegarmos ao final da sessão, tivermos ainda algum tempo e existirem ainda questões por esclarecer, poderemos eventualmente abrir o fórum para a participação depois de quem quiser eventualmente colocar as suas questões. No final também, como é habitual, teremos um formulário de avaliação da sessão. Pedimos que participem fazendo a vossa aferição daquilo que é este formato e também os conteúdos que são transmitidos para eventualmente podermos melhorar em sessões futuras, e poderão também pedir um certificado de participação caso isso seja relevante. Não vou então demorar mais, vou partilhar aqui a minha apresentação para podermos avançar. Presumo que já estejam a ver. Ok. Então, esta é a segunda sessão de uma série de sessões que faremos ao longo deste mês de janeiro e também ainda em fevereiro, de apoio às candidaturas e para a divulgação do programa para este ano de 2026. Esta sessão da tarde é essencialmente dedicada à ação-chave 2 e, portanto, àquilo que são os projetos de parceria. Como sabemos, ou como saberão praticamente todos, são projetos muito distintos daquilo que é a ação-chave 1 e que tem a ação-chave 1 dedicada à mobilidade, tem uma grande concentração do financiamento do programa e tem também outra, digamos, simplicidade, no bom sentido da palavra, que os projetos da ação-chave 2 não têm. E por isso mesmo é uma sessão bastante diferente da manhã. Ainda assim, se tivermos participantes repetidos que tenham estado connosco durante a manhã, durante a sessão do K1, desde já agradeço a vossa paciência por pelo menos esta parte inicial do enquadramento, que é genérica sobre o programa e, portanto, acaba por ser igual àquilo que apresentámos de manhã, mas não deixa de ser importante para depois percebermos melhor o significado de cada uma das ações que vamos aqui abordar durante a tarde de hoje. E, portanto, este será o programa proposto para estas 2 horas, um enquadramento genérico sobre o programa e depois entrar a fundo dentro da ação-chave 2, nomeadamente no setor do ensino superior e de que modo é que o programa Erasmus+, no âmbito desta ação-chave 2 dedicada às parcerias entre instituições e organizações, oferece oportunidades ao setor do ensino superior para promover parcerias de vários tipos, de vários formatos, mas acima de tudo para promover a cooperação interinstitucional numa lógica transnacional, não só com outros parceiros de outros países europeus, mas também, em alguns casos, com parceiros de outras regiões do mundo. Portanto, é isso que vamos tentar aqui apresentar. Vamos dar um enfoque um pouquinho maior à ação das parcerias de cooperação, designada também de KA 220-HED, porque é uma ação descentralizada, gerida diretamente por esta Agência Nacional, a Agência Nacional Erasmus+ Educação e Informação, que, enfim, oficialmente e muito em breve deixará de ter esta designação, mas daremos, por motivos óbvios, maior ênfase a esta ação, mas também abordaremos outro tipo de parcerias, desde logo as parcerias de capacity building ou reforço de capacidades, as parcerias de excelência, onde encontramos a ação Erasmus Mundus e a ação das universidades europeias, e ainda as alianças para a inovação, as parcerias de inovação. Por último, faremos uma breve alusão também às atividades ou às ações Jamonet, que, não sendo parte da ação-chave 2, são também uma opção, uma oportunidade interessante para as instituições de ensino superior em geral. Então, avançando,
começando pelo início, o programa Erasmus+, é o programa da União Europeia para a Educação, Formação, Juventude e Desporto, e que hoje em dia, quer dizer, tem um propósito que é intemporal, que é o, desde logo, de contribuir de forma muito ativa para o processo de construção da União Europeia, para o processo de integração europeia, e falo recorrendo a estes 4 setores que aqui vemos, mas tem vindo, naturalmente, a atualizar também aquilo que são as suas pretensões e os seus objetivos, e, recentemente, passou a ser um instrumento ativo e central para aquilo que é a iniciativa do Union of Skills, lançada também ela num passado recente. E, portanto, é um programa que pretende, hoje em dia, de forma expressa e assumida, contribuir para essa Union of Skills, apoiando as pessoas no desenvolvimento de competências diversas, de base ou outro tipo de competências, também para contribuir para uma maior atratividade das profissões ligadas ao ensino e aos processos de aprendizagem, nomeadamente as profissões docentes, estimular o empreendedorismo e a inovação, promover a excelência académica, bem como facilitar instrumentos de referência em matéria de reconhecimento de competências e de qualificações, não só no espaço europeu, mas principalmente no espaço europeu, e, por via de várias ações que financia, contribuir para a integração no mercado de trabalho de diversos indivíduos, sejam eles mais ou menos jovens, e também dar resposta àquilo que são as necessidades em matéria de competências que a Europa e, em bom rigor, grande parte do mundo tem vindo a sentir no que respeita a determinado tipo de qualificações de alto nível. Para quem é que se dirige o programa? Na verdade, o programa, como saberemos mais à frente, não tem, por norma, ou não tem de todo, possibilidades de aceitar candidaturas em nome individual, portanto, os indivíduos nunca se candidatam diretamente ao programa, têm sim que estar vinculados a instituições que são elegíveis para, em determinadas ações, poderem candidatar em nome dessa própria instituição e que depois, tendo esses projetos aprovados, poderão ter acesso a financiamento que é, naturalmente, e em última instância, dirigido a indivíduos, a cidadãos, profissionais ou não, ligados a estes setores que aqui vemos. Mas, na verdade, o programa dirige-se, em última instância, aos cidadãos em geral, às instituições, às empresas, às organizações e à sociedade, tendo em vista o investimento nos conhecimentos, investir nas pessoas, nas suas aptidões, nas suas competências, nas suas capacidades, para que esse contributo possa, de alguma forma, ser também refletido ou gerar impactos a nível daquilo que é o contexto da sociedade europeia, promovendo um crescimento sustentável, promovendo uma sociedade mais inclusiva e próspera, não só na Europa, mas no mundo, por via das ações que estão dentro da dimensão internacional do programa. É um programa que já beneficiou muitos milhões de pessoas, nomeadamente 16 milhões, mas provavelmente este número até já estará ultrapassado, e que este ano completa 39 anos de existência. Portanto, é sem dúvida um caso de sucesso dentro do contexto da União Europeia. Porquê? Porque é que o programa é tão ambicioso e tem esta pretensão? Porque também tem, hoje em dia, o propósito de dar resposta às ambições de inovação que a Europa procura ter, nomeadamente à necessidade de desenvolver novos talentos, de captar novos talentos, de promover essa capacidade inovadora dos agentes europeus, e isso só pode fazer-se com o desenvolvimento de determinado tipo de competências ou aptidões, sejam elas digitais, sejam elas transversais ou de outro tipo, e, nomeadamente, em campos específicos ou em áreas específicas que são designadas muitas vezes pelo programa como sendo future-looking, ou melhor, os domínios ou as temáticas que ocupam a nossa agenda no presente e que serão grandes desafios para as nossas sociedades no futuro, e são dados exemplos diversos, mas os principais talvez devam ser referidos, tais como as alterações climáticas, as energias limpas, a inteligência artificial, a robótica, a análise de dados. Todos eles desafios para os quais devemos dotar os nossos cidadãos, os nossos estudantes, os nossos futuros profissionais e mesmo os atuais, de competências para que possamos encontrar respostas para algumas das questões que se nos colocam nestas matérias hoje em dia. E por isso mesmo para permitir um crescimento que seja saudável para o espaço europeu. Tentando concretizar um pouco mais, o programa Erasmus+ tem uma estrutura que, enfim, é dita como sendo simplificada e eu diria que podemos dizer que ela é simplificada, embora isso possa não parecer por este slide. De qualquer maneira, é um programa que se divide em 3 ações-chave, uma dedicada à ação-chave, uma que é a ação-chave, uma dedicada à mobilidade individual para fins de aprendizagem, abordá-la durante a manhã. Foi, de alguma forma, este tipo de ação-chave ou de atividade que tem vindo a dar dimensão e visibilidade ao programa, porque o programa, como saberão, eventualmente
investe principalmente em projetos deste tipo, projetos de ação-chave 1, projetos que promovem a circulação de pessoas no espaço europeu e hoje em dia no espaço global, não só ao nível do ensino superior, mas também de todos os outros setores, do ensino escolar, do ensino e formação profissional e também da educação de adultos, mas ainda e também das áreas da juventude e desporto. E, portanto, é sem dúvida uma ação-chave que tem confirmado ou que tem reforçado a sua preponderância dentro do âmbito do programa. No entanto, em termos de diversidade, talvez devamos olhar para a ação-chave 2 para perceber que dentro desta ação-chave 2 dedicada à cooperação entre organizações ou instituições, existe toda uma diversidade de projetos, ou de possibilidades de projeto, e é sobre isso que vamos hoje aqui tentar falar um pouco. Desde logo, temos 3 tipos de parcerias categorizadas a priori, em função do seu nível, de alguma forma, do seu nível de complexidade, mas também do nível de compromisso que é exigido aos parceiros que participam em cada um destes projetos. Desde logo temos as parcerias para a cooperação, as parcerias para a excelência, onde podemos encontrar, no âmbito do ensino superior, as alianças de universidades europeias e as ações Erasmus Mundus. Atenção que as parcerias de excelência não se cingem a este tipo, mas quando falamos no ensino superior é deste tipo de projeto que falamos, mas se falarmos do ensino profissional, por exemplo, temos os centros de excelência vocacional, temos as academias de professores no ensino escolar, portanto temos hoje aqui a preocupação de partilhar convosco apenas opções do ensino superior, mas isso não significa que as instituições de ensino superior estejam limitadas a participar em projetos apenas tendo esse setor ou esse público como fim. Okay? Portanto, isso fica aqui claro. Temos também as parcerias para a inovação e temos ainda os chamados projetos de capacity building ou de reforço de capacidades, neste caso no âmbito do ensino superior, embora também seja uma tipologia de projeto que está disponível para, creio eu, todos os outros setores. De qualquer maneira, quando olhamos para esta imagem, vemos aqui 2 cores. O nosso objetivo com esta distinção é permitir que se perceba que tudo o que está amarelo são as ações que são geridas a nível nacional, são as designadas ações descentralizadas, onde cada país que participa no programa, portanto os 33 países do programa, têm um orçamento específico, destinado, regularidade anual, que lhes é atribuído para gerirem cada uma destas ações a amarelo. Tudo o que está azul escuro são as designadas ações centralizadas e que, portanto, são geridas não pelas agências nacionais de cada país, mas a partir de uma agência central, que é a Agência Executiva para a Educação e Cultura, que está diretamente ligada à Comissão Europeia e que gera parte centralizada do programa. Temos ainda, e que abordaremos de forma muito ténue, as ações Jamonet, que não integram nenhuma das 3 ações-chave, e temos a ação-chave 3, onde o único espaço dedicado à ação que temos aqui durante esta apresentação é este pequeno quadrado, que refere que é uma ação de apoio à elaboração de políticas e cooperação, precisamente porque no âmbito da ação-chave 3, o ensino superior terá eventualmente um envolvimento que não é regular e que não tem convites específicos ou pré-definidos no tempo. Portanto, podem por vezes ser lançados convites que não têm, não cabem no convite geral que estamos hoje aqui a apresentar, e que podem ser dirigidos ao setor do ensino superior, mas que não são possíveis de antever. De qualquer maneira, é uma ação que, como o próprio nome indica, visa apoiar a elaboração ou a reforma das políticas ligadas precisamente aos setores da educação, formação, juventude e desporto, promove métodos abertos de coordenação, promove a realização ou desenvolvimento de inquéritos e estudos, seja à escala europeia, seja à escala internacional. Também promove iniciativas que visam o diálogo, não só dentro do espaço da União Europeia, mas entre a União Europeia e outras regiões do mundo, e também promove iniciativas de cooperação com determinadas organizações internacionais, tais como a OCDE e o Conselho da Europa. Avançamos porque o tempo é limitado e temos sempre o receio de que não chegue, e, portanto, também não queremos, nesta tarde, que alguém fique entediado com uma apresentação muito exaustiva. Portanto, vou progredir aqui nos slides e dizer que o programa Erasmus tem aquela estrutura e, de forma mais ou menos óbvia, em todas as ações que financia, pretende, de alguma forma, contribuir para uma ou para mais do que uma de 4 prioridades que são designadas prioridades horizontais para o programa e que, de resto, estão alinhadas com aquilo que são as prioridades da própria União Europeia para toda uma série de setores, não apenas este do Erasmus+, e que são 4 que são prioridades centrais, nomeadamente a prioridade da inclusão e diversidade, a transformação digital, o ambiente e combate às alterações climáticas
e a promoção de valores comuns, participação e envolvimento cívico. Perdão. Em matéria de inclusão e diversidade, o programa Erasmus pretende, e isto, quer dizer, é importante fazermos um enquadramento, o programa Erasmus na fase atual iniciou-se em 2021 e vai até 2027. E, portanto, esta, desde a primeira hora, foi uma das suas principais prioridades assumidas, a prioridade de tornar o programa mais acessível a públicos que tradicionalmente não participariam no mesmo, e por públicos entenda-se não só indivíduos, mas também determinado tipo de instituições que, fruto da sua constituição organizacional ou fruto daquilo que seja a sua capacidade operativa ou não, tradicionalmente não tinham capacidade, por exemplo, de participar nos projetos que o programa propunha ou nas tipologias de projeto propostas, precisamente porque não tinham essa capacidade de dar resposta em termos administrativos ou formais. Portanto, o programa, quando lança em 2021 esta prioridade e a assume, pretende que não só os públicos tradicionalmente que participam nas suas ações se mantenham, mas também permite ou pretende que esse público possa ser diversificado. Portanto, isso faz por várias vias. Em matéria de inclusão, desde logo podemos falar na introdução das parcerias de pequena dimensão, que não vamos aqui hoje abordar em detalhe, porque não são uma subação das parcerias de cooperação dirigida ao ensino superior, embora deixe aqui a indicação, calhar aqui alguns colegas meus não vão gostar disto que eu vou dizer, mas não sendo uma tipologia de parceria dirigida ao ensino superior, não impede a participação de instituições de ensino superior que, de alguma forma, possam ter contributos a dar neste formato de parceria para outros setores, tais como, por exemplo, o ensino escolar ou o ensino profissional e a educação de adultos. De qualquer maneira, essa inclusão ou essa promoção da diversidade faz para as instituições com tipologias de projeto que sejam mais acessíveis ou menos exigentes do ponto de vista burocrático, mas para os indivíduos, nesta fase do programa, ela tem vindo a fazer-se principalmente através da majoração de determinado tipo de públicos ou perfis de participantes individuais, com discriminação positiva, o que lhes permite ter acesso a subvenções de referência que são mais elevadas ou a fundos suplementares, porque sem esses fundos a sua situação de desvantagem não lhes permitiria, nas mesmas condições, ter uma experiência, por exemplo, de mobilidade transnacional, como teria um participante tradicional que não tem a partir dessa situação de desvantagem, e, portanto, por via dos indivíduos, faz uma tentativa de maior inclusão com recurso a mais verbas, mas também se pretende, por via dos projetos que se financiam no âmbito da Ação-Chave 2, o fomento de formas de ensino e de aprendizagem inclusivas e, por isso mesmo, como veremos mais à frente, quando financiamos um projeto KA2, esta é uma das prioridades, uma das várias, pelo menos uma das 4, que os candidatos podem assumir como sendo a prioridade que vão, de alguma forma, tratar e à qual pretendem dar resposta em termos de alguma análise de necessidades prévia, nas suas candidaturas a parcerias, sejam elas de cooperação ou de outro tipo. E, portanto, é um programa que se tornou mais inclusivo nesta nova fase e que, de alguma forma, se faz refletir isso em várias áreas, como vemos aqui neste slide. Avançando para a segunda prioridade, a da transformação digital. A transformação digital é uma prioridade não só para o Erasmus, ou melhor, esta transformação que vivemos de alguma forma, é reconhecida, é óbvio, está presente em todos os dias e o programa pretende, de alguma forma, ajudar a capacitar as pessoas que participam nas suas atividades ou as instituições que desenvolvem os projetos por si apoiados a fazerem este período de transição também de forma mais preparada e de forma mais capacitada. E, portanto, é um programa que, em concreto na área do ensino superior, tem permitido ou tem investido muito e tem requerido das instituições de ensino superior uma transição digital naquilo que respeita, por exemplo, à gestão dos processos de mobilidade, com a iniciativa do Cartão Europeu de Estudante, onde se insere a iniciativa do Erasmus Without Paper, mas tem também introduzido no âmbito da questão digital as componentes virtuais associadas à mobilidade, tem tornado ou tem ajudado a tornar comum a existência de atividades de ensino, de aprendizagem, de reuniões de trabalho, tudo em formato digital também, porque de alguma forma essa foi uma necessidade que todos tivemos, à qual tivemos que dar resposta a partir do momento da pandemia principalmente, mas hoje em dia parece que, enfim, está perfeitamente normalizada. Esta sessão que estamos aqui a fazer hoje, se calhar há 5 ou 10 anos atrás, teria sido improvável de acontecer nestes tempos.
E, portanto, o programa tem facilitado o acesso a ferramentas, a referenciais e a soluções de projeto que estimulem este tipo de transição ou de transformação digital que se pretende, e isso é muito visível na Ação-Chave 2, onde, lá está, há um investimento no desenvolvimento de práticas de ensino e aprendizagem inovadoras para que, de facto, o ecossistema da educação, seja ela ao nível do ensino superior ou de outros níveis, possa acontecer num ambiente digital que seja eficaz, que seja seguro, que seja de alguma forma confiável. Avançamos então para a terceira prioridade, a prioridade do ambiente e combate às alterações climáticas. Um dos objetivos principais do programa é também contribuir para uma transição ecológica, para, enfim, seja até 2050, seja antes ou depois, de alguma forma ajudar a Europa a fazer uma transição para um período ou para um momento em que consigamos atingir uma neutralidade carbónica e, enfim, não há motivo para não acreditar que não seja possível, embora muita coisa tenha que mudar. De qualquer maneira, o programa estimula vários tipos de práticas e mudanças comportamentais, de alguma forma, que nos permitam a todos, não só os que estamos a trabalhar com o programa, mas também aqueles que usufruem do seu apoio, mudarmos algumas práticas e tentarmos ter uma consciência ecológica ou ambiental um pouco mais presente, no sentido de diminuirmos também aquilo que é a nossa pegada carbónica nas atividades e nos trabalhos que realizamos ao abrigo do Erasmus. Para esse efeito, há um incentivo especial quando as viagens realizadas ao abrigo dos projetos são, por exemplo, feitas com meios de transporte alternativos ao avião. Há um compromisso de práticas sustentáveis e, no caso do ensino superior, tal como a questão digital, a questão da sustentabilidade, é também um dos princípios ligados à Carta Erasmus, como sabem, é a acreditação de base para que as instituições de ensino superior possam participar no programa, mas também, por via dos projetos que financia, nomeadamente no âmbito da Ação-Chave 2, pretende, acima de tudo, que existam projetos, o programa pretende que existam projetos que se dediquem, em vez de ser, por exemplo, aqui é a prioridade da inclusão ou do digital, também teremos projetos que se dediquem a esta prioridade do ambiente, tendo em vista a mudança de comportamentos, de escolhas individuais, o esclarecimento ou, de alguma forma, a partilha de conhecimento e de abordagens que permitam mudarmos os nossos estilos de vida e hábitos de consumo, tendo em vista uma sociedade que seja mais sustentável e que seja também ela mais ecológica. Por último, uma quarta prioridade horizontal, a prioridade dos valores comuns, participação e envolvimento cívicos, é uma prioridade ligada à ativação da nossa condição de cidadãos e, portanto, fazer do programa um instrumento que nos permita perceber que em democracia, pelo menos, é importante que exista uma participação na vida pública, que essa participação e que essa voz a que todos temos acesso de alguma forma pode, muitas vezes, e se possível, deve ser posta ao serviço também das comunidades em que estamos integrados, e por isso mesmo é uma prioridade que pretende ajudar, por via dos projetos que financia, a perceber-se o contexto da União Europeia, quais são os seus valores comuns, qual é o seu património social, cultural e histórico, não só enquanto projeto coletivo, mas também parte de cada um dos países que integra esse projeto. Também, por via dos projetos que financia, pretende gerar ou permitir o desenvolvimento de novas oportunidades e de novas lógicas de compromisso ou novos formatos de compromisso cívico, sejam em contexto de aprendizagem formal, seja em contexto não formal ou informal. Pretende também promover ou contribuir para que exista, de facto, um sentimento reforçado daquilo que é uma identidade europeia e criar um espírito de participação ativa na vida democrática. Bom, passada esta parte mais teórica, e prometo que não vai ser a sessão toda assim, para ninguém adormecer, mas para além das prioridades centrais do programa, ou horizontais, temos prioridades específicas para o ensino superior. E quando vamos realizar uma proposta ligada à Ação-Chave 2, em concreto nas parcerias de cooperação, que são aquelas das quais podemos falar com maior profundidade, quando lideramos uma proposta deste tipo, nós somos necessariamente obrigados, no nosso formulário de candidatura, a definir qual a prioridade horizontal sobre a qual queremos trabalhar e depois, associada a essa prioridade, dentro do nosso setor, qual é a prioridade específica para o ensino superior ou as prioridades específicas que, de alguma forma, o nosso projeto pretende
envolver nas suas atividades, tendo em vista precisamente um contributo ativo para esse setor do ensino superior. Portanto, estas serão algumas das possibilidades, mas são talvez as principais, nomeadamente contribuir para a criação de sistemas de ensino superior que estejam interligados. Isto significa criarmos sistemas de ensino superior nacionais que tenham uma lógica de cooperação transnacional dentro das suas estratégias institucionais, de forma estruturada, de forma regular, e, portanto, criar ou tornar comum que qualquer instituição de ensino superior tenha naquilo que é a sua atividade cotidiana uma atividade de dimensão europeia ou internacional, estimular o desenvolvimento de novas práticas em matéria de aprendizagem e de ensino, e aqui recuperando o que foi dito há pouco, de modo a dar resposta a determinados desafios societais que aqui vimos identificados, apoiar em concreto o desenvolvimento, ou melhor, reforçar de alguma forma a participação de aprendentes nas áreas das ciências, tecnologia, engenharias e matemáticas, e em concreto fomentando uma maior participação do público feminino nestas áreas de estudo e de investigação. Nós sabemos que hoje em dia o público feminino está em maioria não só no ensino superior, mas principalmente no ensino superior, a grande maioria, não a grande maioria, mas uma maioria considerável de aprendentes, a maioria são mulheres, mas essa proporção nem sempre é visível nestas áreas das ciências exatas, e por isso mesmo é uma prioridade que possamos fazer refletir essa realidade de participação feminina no ensino superior também nestas áreas das ciências, tecnologia, engenharias e matemática. Recompensar, ou criar uma cultura da excelência, recompensando aquilo que são soluções de aprendizagem de ensino consideradas de elevada qualidade, construir ou contribuir para sistemas de ensino superior que sejam mais inclusivos, que permitam um acesso a mais públicos e que não, de alguma forma, esbatendo determinado tipo de barreiras ou obstáculos à participação de determinados perfis, não só no acesso ao ensino superior em geral, mas também no acesso às experiências de mobilidade e cooperação transnacional, apoiar a inovação e desenvolver de alguma forma o espírito de empreendedorismo nos seus estudantes e, como é óbvio, usar também todos estes projetos, sempre que possível e aplicável, para apoiar as instituições congêneres da Ucrânia como forma de resposta à situação de conflito armado que esse país vive desde 2022. Em bom rigor, já percebemos que o programa Erasmus não aceita candidaturas individuais e, portanto, todas as ações que aqui veremos hoje abordadas são ações que têm que ser lideradas, ou projetos que têm que ser apresentados ou coordenados por parte de instituições. De qualquer maneira, as instituições são feitas de pessoas e, portanto, seja nos públicos-alvo que define enquanto projeto, seja nos agentes que levam a cabo a realização dos projetos propriamente ditos, em última instância, as iniciativas ou os projetos ou estas ações do programa Erasmus para o ensino superior dirigem-se a públicos concretos que estão ligados ao setor. São esses públicos os estudantes do ensino superior, nomeadamente os estudantes de licenciatura, mestrado e doutoramento, ou ainda, e no caso português, os estudantes dos cursos técnicos superiores profissionais. Esta componente é essencialmente visível nos projetos de mobilidade, onde qualquer um destes públicos é elegível para participar, mas também é dirigido a toda a comunidade académica das instituições, falemos de pessoal docente ou de pessoal não docente, falemos de pessoal ou de colaboradores com mais responsabilidade ou responsabilidades diretivas, ou outro tipo de colaboradores que não têm esse nível de responsabilidade na hierarquia das instituições. De qualquer maneira, são todos eles, e por norma, elegíveis para estarem envolvidos em projetos do programa Erasmus, sejam de mobilidade ou de cooperação. E, no caso das mobilidades ou dos projetos de mobilidade, existem ainda forma de trazer outro tipo de intervenientes para os nossos projetos ou atividades. Não vamos falar disso porque isso é do âmbito do K1 e isso foi falado de manhã, mas temos em alguns casos a possibilidade de convidar especialistas que vêm de fora do setor, que não são necessariamente académicos ou professores, para virem às nossas instituições permitir a transmissão de determinado tipo de conhecimentos que não estariam acessíveis só com recurso aos quadros ou aos recursos humanos da própria instituição. Não vamos explorar essa parte que é do K1 e depois perdemos aqui algum tempo. Então, pegando outra vez naquilo que é a estrutura do programa, mas agora tentando vê-la de outra perspectiva,
Nós há pouco vimos a estrutura do programa por via das ações-chave que tem, K1, K2, K3, a atividade de Jamonet, e dentro de cada uma dessas ações-chave percebemos as tipologias de projeto que podemos encontrar e quem é que as gera. De qualquer maneira, podemos também olhar para o acesso ao programa da perspectiva da instituição ou de um potencial candidato. Se uma instituição de ensino superior ou uma instituição, aqui na área, quer dizer, eu tenho muita tendência de falar em instituições de ensino superior, mas aqui na Ação-Chave 2 é importante referir que, por norma, os projetos da Ação-Chave 2, há exceções, mas muitos deles não têm necessariamente que ser coordenados por instituições de ensino superior, ainda que esses sejam os atores centrais do setor, como sabemos. De qualquer maneira, podemos olhar aqui para o programa tendo uma perspectiva sobre a forma de acesso. Em vez de pensarmos em ações-chave, pensamos no formato da candidatura que temos que desenvolver em função do tipo de projeto que queiramos realizar. Portanto, como sabem, assumindo que estão aqui essencialmente presentes em instituições de ensino superior, a vossa instituição tem que estar acreditada com uma carta Erasmus. Isso parece-me que em Portugal está praticamente assegurado, não está a 100%, mas está próximo. E, por isso mesmo, essa parte de acreditação prévia está garantida, e depois, caso falemos de projetos K1, podemos ter os projetos tradicionais institucionais, que são únicos de uma instituição, ou os projetos de consórcio. Não vamos aqui explorar esses conceitos, que já fizemos isso de manhã. De qualquer maneira, esta tipologia de candidatura isolada ou candidatura em consórcio, que é um consórcio nacional, ou seja, que é um grupo de instituições nacionais, servem, em termos de forma, para acesso aos projetos da Ação-Chave 1. Quando falamos em acesso a projetos da Ação-Chave 2, aí falamos em candidaturas que têm necessariamente de ser em parceria e em concreto em parceria internacional, ou seja, para desenvolvermos as nossas parcerias da Ação-Chave 2, sejam elas de cooperação, de capacitação, de excelência ou de inovação, temos necessariamente que encontrar parceiros internacionais. Nos projetos K1 também, mas não temos que os identificar logo em sede de candidatura. No K2 isso não acontece. Quando chegamos à fase de construir e de submeter o nosso formulário, toda esta rede de parceiros, todos estes níveis de compromisso já têm que estar trabalhados, precisamente porque já vamos ter que assumi-los de forma expressa nos nossos formulários. De qualquer maneira, o K2, por via desta candidatura em formato de parceria internacional, tem, como já vimos há pouco, depois várias tipologias de projeto que vamos abordar com mais detalhe a seguir. Mas, acima de tudo, deixar-vos aqui esta perspectiva um pouquinho diferente sobre como se pode aceder ao programa. E prometo que a parte de enquadramento está a chegar ao fim, e nada melhor do que terminar aqui com números e com informação mais objetiva, em concreto, com o orçamento que temos nesta fase destinado para Portugal para gestão das ações descentralizadas. Entenda-se, as ações que são geridas aqui a partir da agência. Portanto, não está aqui, por exemplo, o orçamento para os mestrados Erasmus Mundus, não está aqui o orçamento para os projetos de capacitação, ainda que poderão, com recurso ao guia do programa, ou melhor, ao programa de trabalho anual do Erasmus+, perceberem esses níveis de financiamento. Não trazemos esses números, mas se for necessário poderemos depois, mais tarde, apresentá-los. De qualquer maneira, deixar aqui uma palavra embora não seja muito animador olhar para estes números no que respeita ao ensino superior, principalmente porque no K2, e já não é o primeiro ano nem o segundo, tem vindo a ser uma tendência dos últimos anos, voltámos a ter uma redução de orçamento previsto para 2026. Eu diria, acho eu que no ano passado estávamos na ordem para a ação K220 HED, portanto as parcerias de cooperação, tínhamos um financiamento na ordem de 1.800.000 ou 900.000. Este ano baixamos para 1.680.000. E esta redução não acontece apenas para o ensino superior, embora neste setor, creio eu, daquilo que consegui perceber, parece-me ser um pouquinho mais, digamos, penalizadora do que noutros setores. Isto também demonstra que para o ensino superior o grande foco tem sido, desde há muito, e pelos vistos confirma-se, nas ações-chave, nomeadamente nos projetos de mobilidade. De qualquer maneira, o que temos aqui em relação ao ano passado é uma redução de cerca de 15% do orçamento, se bem que este orçamento muito provavelmente vai sofrer ainda alterações, porque isto é um orçamento inicialmente assumido em meados do ano passado, início do segundo semestre de 2025, e é normal, a partir do início de cada ano, as agências e os países receberem reforços de verba, precisamente porque começa a ser reintroduzido no programa, ou começam a ser reintroduzidos os fundos que não foram usados em anos anteriores e que poderão ainda ser usados durante o atual quadro plurianual.
e por isso mesmo a expectativa é que possam existir aumentos e se eles são quase certos para as ações do K1, aqui no K2 não temos tanto essa certeza, porque de facto tem havido quase que de forma deliberada um desinvestimento na ação, não sabemos explicar porquê, vamos ver o que nos reserva a próxima geração do programa no que este tipo de parcerias diz respeito. De qualquer maneira, este montante permite-nos, acho eu, ambicionar manter um nível ou um número de candidaturas aprovadas que não se distancie muito daquilo que tem acontecido nos últimos anos e que normalmente nos tem permitido aprovar para o ensino superior entre 7 a 10 propostas por ano e, portanto, queremos acreditar que isso também será possível em 2026. Avançando então para a ação K2 propriamente dita, eu aqui uma vez mais peço a preciosa ajuda das minhas colegas de equipa para perceber se há alguma questão que esteja pendente no chat ou que alguém tenha colocado e que não tenha sido respondida porque eu não consigo visualizar. Todas as questões foram já respondidas. Muito bem, fantástico, obrigado. Obrigado. Então, sendo assim, vou continuar. Permitam-me só aqui beber um golo d'água. Vamos então avançar para as ações propriamente ditas. Eu não sei se disse isto no início, pronto, esta abordagem de hoje é uma abordagem um pouquinho mais teórica, conceptual, ajudar os presentes a perceber o que é que significa cada tipologia de projeto, para que é que serve, a quem se dirige e as regras de base para acesso a estas ações. É óbvio que depois, a partir do dia de hoje, as próximas sessões não serão assim, serão, como é óbvio, mais centradas nas nossas ações descentralizadas, portanto, as parcerias de cooperação que temos aqui neste slide e nas ações K1, e serão também de âmbito mais prático, portanto, com outro tipo de informação, com outro tipo de indicações mais ligadas à parte do processo de candidatura. Aqui o objetivo é ajudar a perceber os conceitos e os conteúdos que cada uma destas ações traz vinculado e quais são os seus propósitos, digamos assim. A ação-chave, a ação K220, parcerias de cooperação para o ensino superior, que de resto é em tudo semelhante às parcerias de cooperação para os outros setores, tem um período de candidatura aberto até ao dia 5 de março, até às 12 horas de Bruxelas, e sendo uma ação descentralizada, tem a sua candidatura realizada através da plataforma Erasmus+, Corpo Europeu de Solidariedade, como podemos ver aqui no canto superior esquerdo. Caso tenham dúvidas que não vejam de alguma forma respondidas, seja no Guia Erasmus, seja no handbook ou no manual das Lump Sum, que, reforço, é um documento central para quem esteja não só a preparar propostas, mas também a gerir projetos desta ação. Caso entendam que não conseguem encontrar a vossa resposta, nós naturalmente estamos disponíveis para ajudar e fazemos hoje em dia através de um centro de contacto, que é o Centro de Contacto Erasmus+, que fica desde logo aqui, está disponível no nosso website, mas também fica aqui a ligação para depois, quando tiverem acesso à apresentação, poderem aceder ao mesmo. Esta ação das parcerias de cooperação é uma ação que eu diria que tem um nível de abrangência e tolerância muito grande em relação ao tipo de projetos que permite aceitar. Tem muita flexibilidade na forma como podemos construir o projeto e desde 2021, com a introdução de uma lógica de financiamento, também ela, digamos, mais aberta ou mais, não sei bem aqui qual é a expressão correta, mas pelo menos detalhada, menos fragmentada, permite que as instituições possam ser quase criativas ou possam ser criativas na concepção dos seus projetos. De qualquer modo, tem objetivos que são objetivos de referência. Pretende que a atividade das instituições que participam nestes projetos ganhe qualidade, ganhe relevância, muitas vezes porque permitem estes projetos o contacto com novas metodologias, novas formas de trabalhar, novas organizações ou novas formas de organização institucional que nos ajudam também a melhorar a nossa instituição de origem. Permite também, como é óbvio, desenvolver ou reforçar uma rede de parceiros institucionais, não só no nosso país, mas principalmente fora dele, porque estas parcerias são sempre de âmbito transnacional. Permite, e recuperando um pouco dos objetivos que falámos há pouco, ou das prioridades, capacitar as instituições para uma lógica de trabalho que acontece
em ambiente internacional ou transnacional e, sempre que possível, em ambiente transversal do ponto de vista dos conteúdos ou das temáticas, portanto, multidisciplinar, permite e pretende responder a desafios e prioridades comuns, as tais prioridades que vimos apresentadas anteriormente, da inclusão, do digital, do ambiente e da participação ativa, mas também nas tais prioridades específicas que vimos e que, para o caso do superior, são aquelas que fomos apresentando. Pretende apoiar a mudança, a transformação, a inovação e a obtenção de resultados transferíveis e tangíveis no que respeita ao ensino superior, permite proporcionar um intercâmbio de ideias, de práticas e de métodos e tem, como eu referi há pouco, uma estrutura de projeto que é flexível e que pretende ser, de alguma forma, simplificada. Então, repetindo, quando forem desenvolver a vossa proposta do KA 220 HED, vão, entre outras coisas, não será esta de certeza a parte mais difícil, a de nomearem as vossas prioridades, mas ela terá que ser feita. Terão que definir uma prioridade, no mínimo uma prioridade horizontal e no mínimo uma prioridade específica. Mas poderão, eventualmente, em função do tipo de projeto que tenham, poderão ter que ir um pouco mais além na seleção destas prioridades. Do ponto de vista formal, podemos caracterizar este tipo de parcerias da seguinte forma: a duração do projeto é flexível, fica ao critério das entidades parceiras desse consórcio ou dessa parceria, tem que ter uma duração entre 12 e 36 meses, tem que ter uma constituição mínima de 3 entidades de 3 países diferentes, e por países entendam-se países do programa ou Estados-membros / países associados ao programa, que são o grupo dos 33, portanto os 27 da União Europeia, mais os 6 Estados associados ao programa, a Islândia, a Noruega, Liechtenstein, a Turquia, a Sérvia e a Macedónia do Norte, sendo que os países terceiros não associados ao programa, ou seja, o resto do mundo, poderão eventualmente ser aceitos, mesmo não podendo assumir a coordenação de projetos, desde que a sua participação revele e demonstre de forma inequívoca um valor acrescentado. Ou seja, esta é uma tipologia de projeto que é direcionada para o espaço ou o contexto europeu. Não é uma das ações da dimensão internacional do programa, mas não invalida que não possamos trazer parceiros de outras regiões, que não seja da Europa. Aí compete à parceria fazer uma demonstração de que aquela presença desse parceiro naquele projeto tem uma valia que é única, ou que é pelo menos de valor acrescentado e que não é facilmente, ou que não é de todo, substituível, digamos assim, com recurso àquilo que é o âmbito geográfico dos tais 33 países aqui referidos. Portanto, eu tenho aqui colegas meus da equipa de avaliação, não quero ir aqui para fora de pé para depois não ter que ouvir alguma coisa que não esteja certa. De qualquer maneira, pronto, é uma ação dedicada aos países do programa, mas que permite, mediante justificações que têm que ter alguma consistência, a participação de países terceiros não associados. Tem desde 2021 uma lógica de financiamento simplificada ou de montantes fixos. Acima de tudo, permite que, ou melhor, insta os candidatos a escolherem uma de três categorias de financiamento, que são aquelas que aqui vemos. Podemos ter projetos financiados com 120 mil euros, 250 mil euros ou 400 mil euros, em função da escala que a própria proposta, ou do próprio projeto, ou que o próprio projeto proponha ter. E, portanto, estes montantes pressupõem que o projeto tem que construir de base um orçamento previsional, ou fazer uma estimativa orçamental que está à responsabilidade da parceria que se propõe por via da candidatura. Essa estimativa orçamental é feita com recurso, com recurso às próprias entidades que estão ali envolvidas na parceria. Neste momento o programa não dá tabelas de referência com custos de referência com pessoal ou outro tipo de custos, como existia até 2021. Isso fica ao critério de cada proposta e, de alguma forma, essa construção orçamental também faz parte daquilo que é a qualidade intrínseca ou não da proposta, o modo como ela será pensada e apresentada. Mas o que se pressupõe é que o projeto será sempre mais caro do que a categoria orçamental na qual venha a caber, não é? Porque se for um projeto que custa menos de 250 mil euros, não faz sentido que a atribuição da categoria orçamental seja para gerar uma situação de lucro que não é de todo permitido. Portanto, quando estão a solicitar
um apoio de 400 mil euros ao abrigo desta tipologia de projeto, pressupõe-se que o vosso projeto vai custar mais do que isso. Mas isto depois teremos a oportunidade de explorar de outra forma nas sessões de apoio à candidatura. De qualquer maneira, devem escolher sempre uma categoria orçamental e fazer uma estimativa orçamental que seja realista, que seja fundamentada e que seja apresentada por pacotes de trabalho. Os pacotes de trabalho, de alguma forma, têm sempre, ou melhor, todos os projetos têm um pacote de trabalho em comum, que é o pacote de trabalho de gestão de projeto, é por norma o primeiro, o Project Management, e depois, em função daquilo que seja a escala e a arquitetura de projeto que definam, poderão ter mais ou menos pacotes de trabalho. De qualquer maneira, aos pacotes de trabalho devem estar sempre associados objetivos, atividades, indicadores quantitativos e indicadores qualitativos, mais ou menos podemos perceber por via desta imagem à direita. Ou seja, existem objetivos de projeto, são objetivos genéricos ou gerais, e depois objetivos específicos, e a cada um deles está por norma associado um pacote de trabalho. E dentro de cada pacote de trabalho teremos que enumerar as atividades que nos permitirão atingir esses objetivos específicos e que depois, no seu todo, de forma agregada, nos permitirão contribuir ou atingir, de um todo ou em parte, os objetivos do projeto. A cada atividade, ou a cada objetivo, ou a cada pacote de trabalho, temos resultados esperados que, idealmente, também devem ter associados indicadores que nos permitam depois a todos mensurar ou medir de que modo é que eles foram ou não atingidos, seja do ponto de vista quantitativo, seja do ponto de vista qualitativo. O próprio orçamento, idealmente, também deve ser construído, embora exista muita liberdade na sua construção, ele deve ser construído com várias perspectivas, ou seja, a perspectiva do pacote de trabalho, quanto é que custa cada pacote de trabalho. Portanto, podemos aqui olhar para o exemplo do pacote de trabalho do número 1, o WP1, onde temos um custo associado de 120 mil euros repartido pelos vários parceiros que fazem parte da parceria e pelo coordenador. E, portanto, aqui temos a perspectiva de perceber quanto é que cada parceiro vai receber, não só no total, mas por pacote de trabalho. Isso também nos permite perceber e perceber até que modo isso está coerente com o que depois vem na candidatura, aquele que é o protagonismo ou a ação que ou de alguma forma o nível de responsabilidade e de participação que cada parceiro tem em cada fase do projeto. E, portanto, o orçamento idealmente deve assumir estas perspectivas distintas, perceber-se quanto é que está destinado a cada parceiro, quanto é que está destinado a cada pacote de trabalho e depois, dentro dos próprios pacotes de trabalho, perceber quais são as atividades associadas e também os custos associados a essas mesmas. Porque este nível de detalhe é que vai permitir perceber se aquele projeto está a ser devidamente orçamentado e se cabe, de facto, como é este exemplo, numa categoria orçamental dos 400 mil euros, ou se, por outra via, ou de outro modo, está sobrevalorizado, ou se nem sequer consegue fundamentar por que razão está a pedir esse montante. Em termos de atividades e em termos de financiamento, portanto, reforçando, esta é uma lógica de financiamento que se baseia num montante fixo único, a chamada lump sum, e que pode ser usado para cobrir todos os custos associados às atividades elegíveis e que podem ser de vários tipos, mas que enumeramos aqui, creio eu, as principais categorias, desde logo custos relacionados com a gestão do projeto, atividades e instrumentos de planeamento, a gestão das suas finanças, atividades de coordenação, comunicação entre parceiros, controle e supervisão das atividades, a realização de atividades de aprendizagem, mas também de atividades de ensino e de formação, a organização ou realização de reuniões e eventos, reuniões de trabalho, chamadas TPMs, ou as Transnational Project Meetings, mas também outro tipo de eventos associados à atividade do projeto, a promoção e o desenvolvimento de alguma forma dos resultados do projeto, o seu desenvolvimento intelectual, a produção intelectual, que era uma designação que usávamos antigamente, nem sempre pacífica, mas que de alguma forma tem que ver precisamente com o valor acrescentado que advém dos resultados de determinado projeto, que podem assumir a forma de publicações, de materiais, documentos diversos, de ferramentas ou de outro tipo de produtos, e também, como é óbvio, atividades destinadas precisamente a partilhar, a promover, a disseminar esses resultados de projeto. E, portanto, é para isto que serve, essencialmente, ou que pretende servir o orçamento de um projeto deste tipo. Se ninguém me disser nada, eu vou prosseguindo, está bem? Vou prosseguindo porque 1 hora já lá vai. Gustavo, temos Sim, aqui uma Pilar. questão
que acho que deveria ser o Gustavo a responder. Temos Vamos ver aqui se eu um... sei. Hã? Vamos ver se eu sei. Eu não consigo é ver a questão, não sei porquê. Deixa-me ver se eu consigo. Porque eu tenho aqui o meu ecrã. Está Peço desculpa. relativamente a ter uma parceria com Israel por motivo da faixa de Gaza do professor Pedro José. Muito bem. A questão é atual. Bom, é assim, neste momento, falando em termos gerais, seja para o ensino superior, seja para os outros setores ou para outras ações de dimensão internacional, porque Israel insere-se dentro do contexto da dimensão internacional do programa, ou seja, faz parte da região 3, se dividirmos o mundo em 12, como faz o programa, que é a região do sul do Mediterrâneo. Não há nenhuma orientação específica e expressa da Comissão Europeia que impeça a participação das entidades israelitas em projetos Erasmus. Agora, a questão prende-se mais com até que ponto ou não faz sentido ter um parceiro israelita num projeto KA 220. Aí recuperamos aquilo que eu tentei explicar há pouco, que é um parceiro internacional, não faz parte dos países do programa, um eventual parceiro do Estado de Israel terá que ser demonstrado pela parceria que ele traz um valor acrescentado que dificilmente pode ser eventualmente encontrado no contexto ou no âmbito geográfico dos países do programa. Mas a Comissão Europeia, ao contrário, por exemplo, do que faz em relação à Rússia ou à Bielorrússia neste momento, ou ao contrário do que fazia com a Síria até o ano passado, não emitiu quaisquer tipo de restrições oficiais em relação ao Estado de Israel, nem sequer em relação ao território da Palestina, ou ao território, enfim, tem outra designação oficial, mas pronto. De qualquer maneira, portanto, até a indicação em contrário, podem participar como uma entidade do Japão ou uma entidade do Peru, diria assim. Não sei se isto ajuda. Estou aqui a ver... pronto, não sei se isto responde ao professor, mas, no entanto, poderá existir aqui por parte dos avaliadores alguma celeuma. Ok, pronto. Quando fala aqui o nosso colega Paulo Santos, da nossa equipa de avaliação, está a autoridade em presença e, portanto, eu não me vou sobrepor sequer a isso. Não há, como diz aqui o meu colega Paulo, e muito bem, não há informação oficial, não há nenhuma celeuma, quer dizer, não há aqui qualquer tipo de preconceito, não é? Nós aqui o que fazemos é implementar as orientações oficiais que temos e, portanto, ela não existe, não há motivo para existirem restrições, ok? Sabemos o contexto que é vivido no Médio Oriente, sabemos que, pronto, pode não ser fácil garantirmos a cooperação de parceiros com determinadas origens, mas até indicação em contrário, a resposta é que eles podem participar. Sim, desde que assumam então esse tal valor acrescentado. Bom, se me permitem então, vou continuar. Avançamos então aqui, saímos das parcerias de cooperação. As parcerias de cooperação, como terão visto no início, têm estas parcerias de cooperação para o ensino superior, as KA 220 HED, e têm as parcerias de pequena dimensão, que o ensino superior não tem atribuído. Pronto, essa tipologia de projeto não é uma tipologia de projeto que sirva para dar resposta a objetivos, prioridades ou necessidades do setor do ensino superior. Mas, uma vez mais, eu reitero, não querendo aqui estar pronto a dizer nada que não seja aceitável, mas as parcerias de pequena dimensão, não sendo dirigidas ao setor, podem contar com contributos do setor para ajudar ou para promover outros setores. E, portanto, não as vamos apresentar aqui, mas de qualquer maneira fica dada essa indicação de que as parcerias de pequena dimensão poderão eventualmente também ter contributos do ensino superior. Avançamos então, saindo agora aqui das parcerias de cooperação, avançamos para outro tipo de projeto, que são os projetos de reforço de capacidades. Hoje em dia, estes capacity building estão, se eu não estou em erro, acessíveis não só ao setor do ensino superior, mas também à juventude e ao ensino e formação profissional. Nós vamos aqui abordar a parte do ensino superior e que, de alguma forma, são projetos que vão buscar a sua origem aos antigos programas Tempos,
salvo erro, ou Alfa, ou EduLink, portanto são o início da dimensão internacional aqui do Erasmus, que de alguma forma foi buscar iniciativas que eram financiadas fora do Erasmus, ainda na fase anterior à fase anterior. De qualquer maneira, temos hoje em dia esta possibilidade de reforço de capacidades. É uma candidatura centralizada, o que significa que a candidatura terá que ser feita por via do portal Funding and Tenders, e estão a ver o meu ecrã, certo? Certo, sim. Ok. Pronto, peço desculpa, é que eu estava aqui, estou aqui, eu alterei aqui a minha forma de apresentação, isto agora ficou um pouquinho diferente. De qualquer maneira, tem uma candidatura aberta até dia 10 de fevereiro, enfim, dentro do KA2 acaba um pouquinho mais cedo, até às 17 horas de Bruxelas, e tem aqui um contacto de referência da agência executiva, que é a entidade responsável por esta ação. Estou aqui, como referi, estou aqui com os problemas na minha transmissão, não estou aqui muito confortável, mas vamos ver se não há problema. Bom, então tem como principais objetivos, como o próprio nome indica, o reforço de capacidades, o Capacity Building visa contribuir para a capacitação de outros parceiros, outros países, outras instituições, e em concreto, sendo esta uma ação da dimensão internacional do programa, o foco é precisamente que essa capacitação aconteça fora do espaço europeu, e, portanto, sendo uma ação da dimensão internacional, é uma ação que permite o trabalho com parceiros do resto do mundo, e em concreto com parceiros de determinadas regiões que são mais prioritárias, que são as regiões que circundam a região dos países do programa, desde logo, não sendo as únicas, são, por norma, mais envolvidas nesta tipologia de projeto as regiões do sul do Mediterrâneo, da África subsaariana e também da parceria de leste e dos Balcãs ocidentais. De qualquer maneira, este tipo de projeto visa melhorar a qualidade do ensino superior em países terceiros, melhorar o nível de competências e o nível de empregabilidade dos estudantes desses países, proporcionando ou contribuindo para o desenvolvimento de novos programas e de abordagens ou de soluções de ensino e aprendizagem que sejam inovadoras para esses contextos nacionais, e, portanto, pretende reforçar o ensino, mecanismos de avaliação, o Quality Assurance ou garantia de qualidade, os métodos de gestão, a governança, a inclusão, a inovação, a base de conhecimentos, as capacidades das várias instituições desses países, ou das instituições, pelo menos, que se envolvam nestes projetos, aumentar a capacidade dessas instituições, mas também das autoridades que operam nas áreas do ensino superior ou no setor do ensino superior nesses países, e, portanto, contribuir para a modernização desses sistemas de ensino superior no que respeita, enfim, ao modo como são governados e como são geridos. Melhorar também a formação de professores nesses países terceiros, estimular a cooperação entre instituições, promover um intercâmbio de boas práticas e, com recurso ao financiamento desta ação, também contribuir para a estratégia do Global Gateway, que não vamos aqui apresentá-la, porque só para a estratégia seria preciso um dia, e também do futuro Pacto para o Mediterrâneo. Estão a ver os slides, certo? Eu pergunto isto porque eu não... Sim, estamos a ver. Ok, pronto. Se houver algum problema, digam-me. Eu acho que não falhei nenhum, é porque isto está um pouquinho estranho. Peço desculpa. Bom, então... Gustavo, desculpe sim. interromper. Estava aqui, surgiu a questão que estávamos à espera. Aquela questão sobre os limites de candidaturas que é possível apresentar no âmbito... Agora Gustavo... Não vamos falar disso hoje. Estou a brincar. Podemos... é assim... É que está a surgir e é preciso esclarecer de vez, talvez, não é? Não tenho aqui esse conteúdo para apresentar. Pronto. Para o ensino superior esse limite nunca existiu. Pronto, isso é que eu queria que dissesse. Para o ensino superior esse limite nunca existiu. E, portanto, salvo indicação em contrário, não vai existir. Essa limitação de utilização de OIDs para as parcerias KA220 surge, acima de tudo, como forma de defender outros setores que tinham um excesso de intervenientes que não eram do setor. Portanto, estavam a ser demasiado expostos a agentes que não eram agentes que
trabalhassem de facto noutros setores, não vou aqui enumerar, mas sei lá, o ensino profissional, o ensino escolar. E, portanto, essa limitação para as parcerias CAPA 220 HED nunca existiu, precisamente porque do lado das agências e da Comissão Europeia nunca se entendeu que isso fosse necessário, porque isso também seria limitativo para as próprias instituições de ensino superior, que, como sabemos, e em geral, têm uma escala, uma dimensão diferente das escolas, dos centros de formação, de outro tipo de organismos que operam nos outros setores. Portanto, essa limitação na utilização das OIDs não se verifica aqui para as parcerias de cooperação para o ensino superior. Pois, só que aqui agora a doutora Ana Reis Sim. esclarece que se estava a referir ao capacity building. Sim, pronto, é natural que existam aqui algumas limitações. Não tenho aqui essa informação, mas podemos confirmar isso no guia do programa já de imediato. Mas qual é a questão? Eu não estou a ver. Não sei se ela está a perguntar. Gostaria de saber quais as razões que motivaram a introdução do limite de propostas coordenadas por cada organização neste colo. Até o máximo, ok. Pronto, não sou capaz de responder a essa pergunta, não sei o que é que pode ter motivado. O programa tem sempre um princípio, e isto, pronto, eu posso falar já com alguma antiguidade, porque eu já sou um bocadinho antigo aqui nestas coisas, e eu ainda dos tempos em que trabalhava com outro setor. Quer dizer, o programa sempre teve o princípio de beneficiar quem nunca participou, e que, portanto, sempre quis diversificar os seus públicos-alvo. E eu recordo-me de ações, até no âmbito do ensino escolar, onde, por exemplo, havia aquilo que nós designávamos de bolsas de formação contínua, em que, pegando nesse exemplo, já nessa altura, alguém que fizesse uma formação desse tipo, depois tinha que esperar, salvo erro, 2 ou 3 anos para fazer uma nova. Portanto, o programa tem sempre esse princípio inerente. Eu não confesso que não tenho agora presente essa limitação que a doutora Ana Reis está a referir, mas se ela consta do guia, pronto, não é questionável, não sou capaz de dizer qual será a motivação, a não ser que só pode ser motivada porque pode haver, de facto, uma pressão ou uma procura grande e que se pretenda que que seja diversificado o acesso. Mas não sou capaz poderemos eventualmente depois responder a esse assunto depois da sessão ou tentar encontrar uma resposta mais esclarecedora, mas não temos indicação do motivo dessa restrição que foi, entretanto, introduzida. Obrigada. Bom, então, aqui dentro do Capacity Building, então temos 3 vertentes ou tipologias ou formatos de projeto e que também têm regras diferentes no que respeita à sua duração e ao seu financiamento. Desde logo, e em função do seu nível de complexidade, podemos progredir do que da vertente 1 para a vertente 3. A primeira vertente são projetos de menor dimensão, que pretendem promover o acesso à cooperação no ensino superior, ou seja, dotar instituições de ensino superior de países terceiros não associados ao programa que tenham, tradicionalmente, ou que tenham por norma pouca capacidade operacional e, portanto, que possam melhorar ou desenvolver essa capacidade através de projetos de pequena dimensão para, acima de tudo, estimular a sua atividade ou a sua internacionalização, seja entre instituições do mesmo país ou melhor, envolvendo instituições do mesmo país e da mesma região ou, eventualmente, de mais do que uma região. Este tipo de projetos tem uma duração de 24 a 36 meses e tem um orçamento entre os 200 e os 400 mil euros. Depois temos uma segunda vertente, que são as parcerias para transformação no ensino superior. São aqui projetos já com outro nível de ambição, que visam a obtenção, ou visam permitir novas abordagens e iniciativas no ensino superior, com base na aprendizagem entre pares e na transferência de experiências e boas práticas, e que já têm uma pretensão de impacto que vai para além da própria comunidade da instituição de ensino superior e, portanto, pretende chegar ou gerar impactos fora da própria comunidade académica. São projetos também de 24 a 36 meses, com um orçamento entre os 400 mil e os 800 mil euros por projeto. Por último, temos projetos de reforma estrutural, já são projetos de outro nível, como o próprio nome indica, já são projetos que ambicionam a produção de reformas, que ambicionam a mudança ou
atualização de determinadas políticas ligadas ao ensino superior e, portanto, visam, como o próprio nome pretende indicar, desenvolver os sistemas de ensino superior de forma coerente e sustentável, criar uma economia nesses países com recurso ao ensino superior e, portanto, criar uma economia baseada no conhecimento e, por isso, tem também esta vertente, a obrigatoriedade de envolver, para além de instituições de ensino superior, as autoridades nacionais competentes desses países ou desses países terceiros que são envolvidos, em concreto, os ministérios, por norma, que são as autoridades que estão aqui a ser referidas. São projetos que têm níveis de financiamento um bocadinho superiores, de 600 mil a 1 milhão de euros, e que têm uma duração também ela superior e que são, por norma, alinhados com a estratégia Global Gateway, mais uma vez aqui referida, e que, para quem conhece minimamente, perceberá que, em função da região ou do país com o qual estejamos a trabalhar, essa estratégia Global Gateway vai definir como áreas prioritárias áreas distintas. Portanto, se trabalharmos com uma entidade do Brasil, será com certeza para se trabalhar em prol de um setor diferente daquele que seja, por exemplo, num projeto realizado com a África do Sul ou com a Índia. Portanto, precisamente porque esta estratégia Global Gateway serve de inspiração também e de referência aqui para a ação da Capacity Building. No que respeita, apesar das três vertentes, depois a própria parceria, independentemente da vertente que esteja em causa, pode ela também ser diferente. Ou seja, dentro de cada uma das três vertentes que vimos anteriormente, podemos ter projetos que são designados de projetos nacionais, onde o foco é num determinado país, ou seja, os parceiros vão trabalhar para desenvolver a instituição, para desenvolver o sistema de ensino superior de um determinado país, e neste tipo de parceria, que é a parceria de projeto nacional, temos que ter no mínimo um país terceiro e 2 países do programa, 2 países Estados-membros / associados ao Erasmus+, sendo que de cada um destes países tem que existir, de cada um dos países do programa tem que existir uma instituição de ensino superior envolvida no projeto e do país terceiro tem que existir pelo menos 2, ok? Quando está em causa um projeto da vertente 3, então, como foi referido há pouco, temos que envolver uma autoridade nacional, porque o objetivo já é intervir ao nível das políticas. E, portanto, aí, seja num projeto nacional ou depois nos outros tipos de projeto que temos já aqui na opção B, que são os projetos plurinacionais, a vertente 3 pressupõe sempre a participação das autoridades nacionais. O projeto plurinacional visa não um, mas 2 ou mais países terceiros que não são associados ao programa. E esses são 2 países, e portanto temos que ter no mínimo para esta constituição de parceria destes projetos 2 países terceiros e 2 países do programa, sendo que os países terceiros podem ser da mesma região. Isto é importante referir porque presumo que a maioria de vós tenha isso presente, mas dentro da dimensão internacional do programa, como por exemplo neste caso desta ação, ou no caso da ação do ICM, do International Credit Mobility, ou no caso dos mestrados Erasmus Mundus, o programa está dividido em 12 regiões. E, portanto, o mundo está dividido em 12 regiões, digamos assim. Portanto, tudo o que não é europeu divide-se em 12 regiões. Portanto, podemos ter países terceiros que são da mesma região, por exemplo, a região da Ásia, ou podemos ter países terceiros que são de diferentes regiões, podemos ter parceiros da Ásia, como podemos ter, juntamente com eles, parceiros do Pacífico ou da África subsaariana. Portanto, estes projetos plurinacionais visam não um, mas mais do que um país terceiro, 2 ou mais, e podem esses países terceiros ser da mesma região, por exemplo, da América Latina, ou de regiões diferentes, por exemplo, América Latina e Sul do Mediterrâneo. E, portanto, em cada um destes casos, temos sempre que ter pelo menos uma IES, ou uma instituição de ensino superior por país do programa, e 2 instituições de ensino superior por cada país terceiro não associado. Vou avançando. Então, o tempo está a passar e ainda temos algumas matérias para ver. De qualquer maneira, avançamos então para voltamos aqui, já passámos pelas parcerias de cooperação, vimos agora brevemente as parcerias de reforço de capacidades ou capacitação, que, se bem se recordam, são uma categoria à parte, e agora entramos nas parcerias da excelência para o ensino superior. As parcerias da excelência para o ensino superior, se bem se recordam, têm 2 tipos de projeto. As ações de Erasmus Mundus, que por si só também se dividem em 2 subações, e a ação das alianças de universidades europeias, que veremos a seguir. De qualquer maneira, a ação Erasmus Mundus é uma parceria da excelência, tem a sua candidatura também aberta até ao início de fevereiro,
nomeadamente até ao dia 12, às 17 horas de Bruxelas. É uma ação centralizada e, por isso, é gerida a partir da Agência Executiva de Bruxelas e tem a sua candidatura acessível por via do portal Funding and Tenders. Esta ação divide-se em 2 lotes, ou em 2 vertentes também, se assim preferirem. Desde logo, a vertente principal e que deu origem à própria ação, que são os mestrados conjuntos Erasmus Mundus, e uma segunda ação, ou um segundo lote, que são as medidas de concessão, ou as design measures, são assim designadas e que veremos a seguir. Os mestrados conjuntos Erasmus Mundus são programas de mestrado transnacionais que são integrados e considerados de excelência e que são levados a cabo, nomeadamente disponibilizados por um consórcio internacional de instituições de ensino superior de diferentes países e que podem vir de qualquer parte do mundo. Também esta ação é da dimensão internacional do programa e, portanto, não está limitada ao espaço europeu, bem como pode envolver outro tipo de parceiros que não instituições de ensino superior. Faz uma captação de estudantes, ou melhor, este tipo de projeto, ele financia as instituições de ensino superior para organizarem um mestrado conjunto que depois terá um determinado número de edições e que poderá fazer um recrutamento internacional de estudantes, para o qual terão acesso a um determinado número de bolsas que permitirá a parte desses estudantes serem autofinanciados, ou melhor, serem financiados por via do programa para frequência e conclusão deste curso de mestrado. É, portanto, dirigida a estudantes de qualquer parte do mundo, pretende que essa seleção seja uma seleção diversificada e que tenha proporções de, se possível, e se houver essa procura, consiga fazer o recrutamento de estudantes de várias regiões diferentes para a mesma frequência, ou para a frequência da mesma edição de curso. Tem por norma um máximo de 50 bolsas para estudantes para todo o projeto, e este projeto, como veremos mais à frente, tem uma duração pode ter uma duração, tem uma duração de 74 meses, portanto eu não quero aqui cometer nenhuma gafe, mas 74 meses serão mais ou menos 6 anos. Já não sei agora aqui, pronto, não quero aqui cair no erro do engenheiro Guterres. De qualquer maneira, tem também a possibilidade de ter um número de bolsas adicional em função das regiões de origem dos estudantes. Tem uma mobilidade física obrigatória para todos os estudantes que sejam inscritos no curso, sejam bolseiros ou não, e que pressupõe a frequência académica do mestrado em pelo menos 2 países diferentes, sendo que um desses países tem que ser um país do programa. Portanto, um mestrado que terá uma duração entre 2 a 4 semestres, sendo que no mínimo, durante esses 2 a 4 semestres, o estudante de mestrado terá que fazer frequência do curso em pelo menos 2 países distintos. E o financiamento atribuído à parceria é um financiamento que é gerido durante um período de 64 meses e que deve permitir a realização de 4 edições do mesmo programa de mestrado, ou seja, 4 turmas distintas, entenda-se assim. Sendo que o mestrado deve depois conduzir, em função da sua duração, à atribuição de 60, 90 ou 120 créditos. Temos uma segunda medida ou vertente dentro da ação Erasmus Mundus e que são as medidas de concessão Erasmus Mundus ou as design measures. Aqui acaba por ser uma subação do Erasmus Mundus e que funciona quase como uma exceção, como veremos, porque não pressupõe uma parceria. São, como o próprio nome indica, medidas de concessão e, portanto, podemos considerar isto como uma possível fase incipiente de um futuro mestrado, embora a aprovação de uma medida de concessão não tenha necessariamente que dar origem a um futuro mestrado, assim como um mestrado Erasmus Mundus não tenha que ter tido obrigatoriamente uma medida de concessão associada previamente. De qualquer maneira, elas são conciliáveis e muitas vezes podem ser complementares. É uma medida que visa reforçar as capacidades das instituições de ensino superior na Europa, tendo em vista a modernização e a internacionalização da sua oferta curricular, desenvolvendo ou lançando as bases para novos e futuros programas de mestrado em parceria com universidades de outras regiões do globo, e por isso mesmo é um projeto que permite ao beneficiário, e aqui entenda-se beneficiário único, e por isso é que é uma exceção, porque é uma ação que não tem parceria associada, tem um beneficiário, permite iniciar contactos e atividades colaborativas com parceiros considerados pertinentes, tendo em vista, eventualmente, a criação de um futuro programa de mestrado. O beneficiário deve, desde logo, em fase de candidatura, identificar as organizações com as quais pretende participar na concessão que está aqui a ser proposta, sendo que elas não serão beneficiárias, essas organizações não serão beneficiárias do projeto. Portanto, são parceiros associados, são colaboradores,
mas não serão parte desta assinatura da Convenção, nomeadamente do contrato, e, portanto, não será um projeto multibeneficiário como acontece com a maioria dos projetos K2. Em termos de parceria, os mestrados conjuntos Erasmus Mundus têm que ter no mínimo 3 países diferentes envolvidos, dos quais pelo menos 2 têm que ser Estados-membros da União Europeia ou países associados, e a coordenação está entregue a um destes países. Para além disso, podemos ter países terceiros não associados ao programa. Okay? Podemos ter parceiros de qualquer parte do mundo, e é essa a grande valia dos mestrados Erasmus Mundus, como o próprio nome indica, são mestrados de âmbito mundial, e por isso mesmo podemos tê-los como parceiros, simplesmente não podemos permitir que esses países terceiros não associados assumam a coordenação do projeto. Portanto, só tem que existir no mínimo também uma instituição de ensino superior de cada país representado no consórcio, independentemente de ser um país do programa ou não. No lote 2, ou nas medidas de concessão, é um projeto beneficiário único. Aí a instituição de ensino superior candidata tem que estar estabelecida num país do programa e tem que ser detentora de uma carta Erasmus, como de resto para todas as ações. Podemos ter, como tentei referir há pouco, instituições de países terceiros a participar, mas de forma associada, sem o estatuto de beneficiário. O financiamento para os mestrados conjuntos Erasmus Mundus, acima de tudo, baseia-se em 3 tipos de despesas ou contribuições, e desde logo é calculada com base numa contribuição para despesas institucionais, aquilo que nós conhecemos por norma como verbas para a gestão ou de apoio à organização, e que, na verdade, são calculadas em função do número de meses que o mestrado tem e do número de estudantes que pretende ter matriculados. E, portanto, será calculado multiplicando estas 2 variáveis por um valor de 750 euros por mês. Depois temos também uma componente de orçamento ou uma rubrica orçamental que está associada ao número de bolsas de estudo e a um montante para bolsas de estudo, ou seja, o consórcio que organiza o mestrado conjunto recebe dinheiro para organizar e montar esse mestrado, recebe dinheiro para gerir esse mestrado, mas também recebe dinheiro para distribuir bolsas. Portanto, e é esta ação, se alguém se recorda, e com certeza muitos de vós recordar-se-ão, esta ação, na fase anterior, ela estava dentro da ação-chave 1. Apesar de não ter mudado muito na sua substância, ou na sua essência, ela era assumida como sendo uma ação para a mobilidade, para a promoção da mobilidade. Hoje em dia, e na minha opinião, bem, ela é mais do que uma ação de mobilidade, é entendida como sendo uma ação de cooperação. Porque apesar de proporcionar experiências de aprendizagem, por via da atribuição destas bolsas, ela, acima de tudo, e é essa a sua grande valia, permite que instituições de diferentes partes do mundo possam trabalhar em conjunto e garantir uma oferta curricular que é não só fruto do trabalho e dos contributos de cada uma delas, como depois será acessível e, de algum modo, dirigida a estudantes também, eles de todo o mundo. Por isso mesmo, é acima de tudo um projeto de parceria, mais do que um projeto de mobilidade. Mas, de qualquer maneira, dentro do orçamento, é também uma segunda componente orçamental o encontro de um montante associado ao número máximo de bolsas de estudo, em que a bolsa de estudo consiste em 1.400 euros por mês por estudante, multiplicado pelo número de meses do mestrado e pelo número de estudantes bolseiros, e aí é encontrado um orçamento ou um financiamento para um determinado projeto para a atribuição de bolsas, e ainda um complemento destinado a necessidades de participantes em situação de desvantagem, ou em concreto de estudantes com necessidades especiais, e que pode ascender até a um máximo de 120.000 euros por projeto. As medidas de concessão têm um financiamento de montante fixo, ou seja, uma lógica lump sum, é um montante imutável, para custos diretamente associados às atividades que sejam necessárias para a criação de um futuro mestrado, e, portanto, atividades com organização ou participação em reuniões e conferências, produção, desenvolvimento de estudos e inquéritos, processos de acreditação e de avaliação, encargos com pessoal, despesas de viagem e alojamento, custos administrativos ou subcontratações. Para o pagamento da subvenção, os beneficiários terão de fornecer prova de que as atividades previstas na sua candidatura foram levadas a cabo e, portanto, voltamos aqui, não vamos explorar esse assunto hoje, mas acima de tudo tem que existir evidências de que estas atividades foram realizadas, e se pode, de forma tradicional, fazer-se com os comprovativos das despesas associadas, ou então por outra via. De qualquer maneira, sendo uma ação centralizada, isso já são matérias que depois podem e devem ser esclarecidas com a própria agência executiva.
Por falar em ações descentralizadas e mantendo-nos a nós aqui nas parcerias da excelência, temos a segunda parceria, a segunda tipologia de parceria da excelência no âmbito do ensino superior e que regressa este ano para as instituições que tenham isso minimamente presente. Em 2025 não abriu o convite para as universidades europeias. Portanto, digamos que foi ali uma pausa, provavelmente para determinadas reflexões. Quando esta iniciativa foi lançada em 2018-19, ainda com 2 anos de piloto, em 19-20, salvo erro, havia um objetivo que foi largamente superado, pelo menos do ponto de vista quantitativo. Hoje em dia, sem querer cometer aqui nenhuma gafa, ou nem dizer alguma coisa muito desfasada da realidade, eu diria que temos na ordem das 60 a 65 universidades europeias em toda a Europa. O número inicial que era ambicionado era muito inferior a esse. Temos estas 60, talvez 65 alianças englobam mais de 500 instituições de ensino superior, o que também o que representa cerca de 10% do universo de instituições em toda a Europa e que, portanto, acredito eu, é bastante satisfatório para aquilo que era eventualmente a visão inicial que tinham quando esta ação foi lançada. E para o caso português também, acho que estamos numa situação muito, muito que nos deve orgulhar, porque temos uma proporção de participações que eu diria que é talvez das maiores dentro dos países do programa, porque temos, se não estou em erro, em alianças financiadas cerca de 28 ou 29 instituições nacionais, e depois temos ainda, salvo erro, uma ou duas que estão não em alianças financiadas, mas em alianças que estão com o selo e que, portanto, não tendo financiamento, são de alguma forma reconhecidas como alianças válidas, não têm o financiamento, pelo menos por agora. Portanto, isto para dizer que esta ação teve uma progressão muito grande entre 2019 e 2024 e que, portanto, chegou a 2025 e decidiu, por alguma razão, a Comissão Europeia suspender o call. Mas o call regressou agora, regressa para este call 2026, tem candidatura aberta até 4 de março de 2026, 17 horas de Bruxelas, e, na verdade, não muda, do ponto de vista conceptual, aquilo que se pretende com estas alianças. E o que se pretende, desde logo, é que, por via de um nível de compromisso elevado, e se definíssemos aqui uma escala de compromisso, uma escala hierárquica de compromisso nas tipologias de projeto KA2, as parcerias de excelência, em concreto as universidades europeias, estariam no topo dessa escala, porque têm necessariamente requisitos de interdependência e de partilha de recursos que são grandes, são exigentes para as instituições e aqui, muito melhor do que nós e do que eu, estarão entidades presentes que saberão explicar isso e partilhar eventualmente até os seus exemplos de forma muito mais clara. De qualquer maneira, o conceito mantém-se, que grupos de instituições, que estas alianças possam partilhar visões de longo prazo em relação àquilo que é a sua atividade institucional e também o contributo que pretendem dar para o setor ou para a transformação do setor do ensino superior. Portanto, são conceitos de projeto onde há um nível de cooperação que envolve toda a instituição, ou seja, de dimensão transversal a toda a instituição e aprofundado, que pretenda melhorar aquilo que é o desempenho, a qualidade, a atratividade e a atividade e competitividade internacional dos parceiros envolvidos na aliança, que promova a inclusão e também a excelência em matéria de ensino e de aprendizagem, que sejam alianças com diversidade geográfica e também com equilíbrio geográfico, que entenda-se dentro do espaço europeu, e aí dividimos o espaço europeu em 4 regiões, a Europa do Sul, onde se inclui, por exemplo, Portugal, mas também a Europa do Norte, a Europa Ocidental e a Europa Central e Oriental. E, portanto, as alianças devem ter a ambição de encontrar um equilíbrio que permita garantir uma representatividade das várias regiões em cada aliança, promoverem a autonomia institucional, a liberdade académica, promoverem os valores europeus, terem abordagens que sejam criadas na base daquilo que é a comunidade académica e que não sejam, portanto, não sejam top-down, mas sim bottom-up, como aqui está, portanto, que venham do terreno, digamos assim, na concepção daquilo que é cada aliança.
e que devem incluir, portanto, a atividade no seu todo e todas as suas missões. Portanto, uma aliança, embora tenha necessariamente uma temática por norma, uma inspiração, uma matriz, não deve cingir-se apenas a uma faculdade ou não deve envolver apenas um determinado departamento de uma determinada instituição. E, portanto, do ponto de vista conceptual, este call regressa sem alterar aquilo que são os pressupostos do que se pretende para um projeto deste tipo. De qualquer maneira, o call 2026 para as alianças de universidades europeias, ele não é completamente aberto. E eu vou já dizer o que é que isto significa. Significa que este regresso não pressupõe que a Comissão Europeia pretenda financiar novas alianças de raiz, ok? Portanto, ele não está aberto para que quem não participa ainda numa aliança possa agora candidatar-se e participar. Neste momento, e foi por isso que eu comecei com aquela introdução, porque hoje em dia o número de alianças é bastante satisfatório e supera aquilo que se calhar era a previsão inicial, e o objetivo do que nós percebemos desta ação nunca foi que ela fosse completamente aberta ou, permitam uma expressão sem querer ser ofensivo, democrática. Pronto, o que se pretende é criar aqui um grupo de instituições de referência que possam servir também, de alguma forma, ou que possam estar na vanguarda daquilo que é a transição que o ensino superior pretende fazer no espaço europeu. E, portanto, este é um call que é dirigido a apoiar alianças de universidades europeias de alguma forma, que demonstrem que têm já um nível de cooperação institucional transnacional que é profundo e que tenham uma existência de pelo menos 2 a 3 anos. E, portanto, que devem demonstrar já aqui um nível de maturidade e de robustez naquilo que é o modo como interagem os parceiros que constituem essa aliança. E, portanto, têm que ter na base da sua existência já estratégias de longo prazo que envolvam os vários parceiros a nível institucional e têm que ter também já uma prática de governança operacional conjunta, bem como a capacidade conjunta de gestão de, enfim, de estruturas, de recursos e de métodos de cooperação implementados que estejam já bastante estruturados ou documentados. E, portanto, não é o objetivo deste call financiar novas alianças ou ajudar instituições a montar, como diz aqui nesta última frase, a fazerem a montagem inicial destas estruturas. Esse não é o âmbito deste call. O âmbito é reforçar quem já tenha estado a trabalhar neste âmbito e, em concreto, com especial ênfase nas alianças que foram fundadas ou que foram financiadas durante o call 2022. Portanto, creio eu que terá sido o primeiro call desta fase do programa, ou seja, porque tivemos 2 pilotos em 19 e 20 e em 2021 houve uma suspensão também do call que voltou em 2022. E, portanto, são as primeiras alianças financiadas já dentro desta geração do programa, são talvez os principais visados com este call. Embora esteja aberto também a outro tipo de alianças que já estejam aprovadas previamente e, em concreto, aquelas que têm o selo de excelência que, se não me engano, são alianças que estão reconhecidas como tal, mas que não têm neste momento financiamento atribuído. E aí, creio, se não estou enganado, também temos instituições nacionais. O budget previsto para este convite é de 144 milhões, sendo que há depois um montante adicional dedicado a apoiar as instituições de ensino superior dos Balcãs Ocidentais e a sua participação enquanto beneficiários nesta ação, porque, pronto, este é a região do mundo que tem um estatuto diferente, porque é considerada a região que está em fase de pré-adesão à União Europeia, tem não só nesta ação como noutras aqui um tratamento especial, ou tem um orçamento destinado diferente, e por isso mesmo é criada aqui também esta linha de financiamento adicional especificamente para a introdução ou para a incorporação ou para a participação de instituições de ensino superior da região dos Balcãs Ocidentais. Entenda-se da Bósnia-Herzegovina, do Montenegro, da Albânia e, creio eu, do Kosovo.
Aqui uma indicação adicional para dizer que as que foram financiadas ao abrigo dos colos de 23 e 24 e que têm ainda contratos em curso devem considerar também não aderir a este call, devem pensar num call seguinte, e isto dá a entender que existirão futuros calls, o que é animador. Estes projetos serão, caso venham a ser financiados, têm uma duração de 2 anos e que pretendem, acima de tudo, ter um foco na realização de determinado tipo de atividades, com critérios simplificados e, acima de tudo, aprofundar ou permitir o aprofundamento daquilo que é já o trabalho feito anteriormente pelas alianças. E, portanto, esse trabalho, acima de tudo, ou este call, mantém ou renova aquilo que deve ser uma visão estruturada e de longo prazo, com objetivos partilhados, com um nível de compromisso aprofundado e, sempre que possível, com abordagens naquilo que é a aliança, abordagens transdisciplinares ou multidisciplinares. Estão aqui alguns exemplos de temáticas que inspiram algumas das alianças de universidades europeias que temos hoje em dia aprovadas. E, portanto, isto não muda em relação àquilo que era a origem do programa. Pretende-se, acima de tudo, garantir que estes consórcios de universidades têm estratégias, pretendem gerar impactos que são estruturais, sistémicos e sustentáveis, que pretendem promover, oferecer, desenvolver ofertas curriculares que sejam flexíveis e que também implementem formas de ensino ou de alguma forma, competências, abordagens pedagógicas inovadoras, que estejam orientadas na sua oferta formativa cada vez mais para os tais desafios societais que já vimos aqui referidos no outro âmbito e que, portanto, sejam orientados para aquilo que são as competências do futuro naquilo que é a sua oferta. Devem e podem, por via deste call, aprofundar aquilo que é a sua cooperação interuniversitária, a consolidação dos seus campi, digamos, transnacionais, multinacionais, seja nos níveis de mestrado, seja nos níveis de licenciatura e doutoramento, e aqui podemos muito ir buscar à outra parceria de excelência, aos mestrados conjuntos, Erasmus Mundus, porque são uma parceria de excelência que poderia caber dentro daquilo que é o conceito da Universidade Europeia, sendo que aqui o que se pretende da Universidade Europeia é que esse nível de compromisso aprofundado e essa oferta curricular conjunta não se limite ao nível de segundo ciclo de mestrado. Portanto, aqui o que dão a entender é que todos estes pressupostos que estão aqui do lado esquerdo do slide e que já inspiraram a aprovação da aliança no seu formato inicial podem e devem manter-se, devem continuar, se bem que devem, pronto, agora de forma mais específica, ter aqui alguns objetivos específicos e, portanto, presumo eu, pelo entendimento, conseguir fazer deste call, porque, para quem saiba, o call das universidades europeias é um call à parte, o próprio convite é um documento diferente do nosso convite geral, portanto, é importante ter algum tempo para decifrar esse convite. Confesso que não dediquei o tempo que exigiria. De qualquer maneira, têm depois aqui, os candidatos são instados, com base naquilo que já foi realizado, a concretizarem um pouco mais a nível de objetivos específicos que queiram atingir com o acesso a este financiamento de 2 anos. Portanto, continuar a trabalhar para aquilo que é a estratégia conjunta da aliança, mas eventualmente com enfoque em determinado tipo de atividades concretas ou em novas atividades mais específicas. Deixar apenas a indicação que aqui a proposta é submetida pela aliança, mas tem que ter no mínimo três entidades com estatuto de beneficiário. Parece-me que isso não é uma questão para as alianças atuais e que reforçar sempre que uma instituição que participe numa aliança da Universidade Europeia não pode participar como beneficiária noutra aliança. Portanto, só tem que optar como beneficiário e só pode participar numa mesma aliança. Aproximamos-nos do final, já não falta muito, ou melhor, já não falta tudo. Não sei se existem questões antes de avançar aqui para a reta final. Desculpe, Gustavo, eu tenho aqui uma questão que queria aproveitar, se ainda cá está o colega Paulo Santos, é porque temos aqui a doutora Katia Aline López Rodrigues Cardoso. Está a perguntar se com o dinheiro dos projetos, estou a idealizar que seria capa 2, ensino superior, se seria possível
se seria possível contratar pessoal para gerir os projetos. Já esclareci que não, mas ela está aqui a insistir sobre isto e gostaria que o Paulo Santos desenvolvesse mais um bocadinho este assunto, se possível. O Paulo está por aí? É possível que não esteja, e de qualquer modo é que o Paulo também não sei se te consegue ligar o microfone. De qualquer maneira, pronto, esta questão, por mais pertinente que seja, deveria ser colocada noutros contextos, não é? Porque estamos a falar, isto é uma dúvida de facto, ou das duas uma, ou pode ser esclarecida na sessão de acompanhamento ou de apoio à candidatura, ou então se for um projeto em curso, deveria ser esclarecida já junto do técnico de acompanhamento do projeto, pronto. Embora, como é óbvio, nós estamos aqui a falar do KA2, queremos ajudar a esclarecer, mas isto é já de um nível de gestão que, pronto, não estamos nesse nível de profundidade aqui. Mas pronto, eu deixo aqui para o nosso colega Paulo Santos, que eu não sei se ele está, na verdade, o Paulo está a dizer não que não consegue consegue ligar. ligar. Deixa ver se eu consigo que tu ligues. Espera aí, Paulo. Ou talvez o Francisco. Francisco, consegues dar voz aqui ao Paulo Santos, por favor? Ele já tem permissões. Já deve conseguir. Pronto, o Paulo não tem nada a acrescentar ao que já foi dito. Pronto, é como foi aqui referido. Também esta não é a sessão ideal para o fazermos. Pronto, a Pilar já respondeu. Pronto, a questão está dada. Neste caso é uma resposta que está dada não só por parte da equipa setorial do ensino superior, mas também aqui de alguma forma corroborada pelos nossos colegas da avaliação. Portanto, eu diria que está respondido. Pronto, vamos prosseguir, creio que é melhor, também para ambicionarmos terminar ainda dentro do tempo, como eu acho que será possível fazermos. Então, já passámos pelas alianças, pelas parcerias de cooperação, pelas parcerias de reforço de capacidades ou capacitação, vimos as parcerias de excelência e terminamos aqui em matéria de parcerias KA2 com as parcerias de inovação, que são uma tipologia diferente de parceria, têm origens em alianças do conhecimento, alianças de competências setoriais e, na verdade, não nesta fase, mas na fase anterior, aquilo que eram as alianças de conhecimento foram, por exemplo, a origem do financiamento dos primeiros pilotos das universidades europeias. Portanto, são projetos de grande escala, são projetos, como de resto as outras ações centralizadas, projetos que são competitivos à escala europeia, e, portanto, os concursos não são geridos aqui, são geridos a partir de Bruxelas, e que, portanto, são parcerias que têm ou pretendem ter, aqui neste caso das alianças para a inovação, impactos, de facto, de dimensão europeia ou mesmo global. Se bem que esta ação em concreto é uma ação direcionada essencialmente para o espaço europeu. É uma candidatura que tem previsto o seu deadline para o dia 10 de março às 17 horas de Bruxelas. É também uma candidatura feita através do portal Funding and Tenders e deixamos, como de resto para todas as outras ações que temos estado aqui a apresentar, um contacto de referência junto da agência executiva, porque apesar de podermos eventualmente ajudar a perceber algumas particularidades das ações, se as questões assumirem já um nível de complexidade grande, não sendo do nosso âmbito de gestão, daqui da Agência Nacional, compete-nos remeter essa questão precisamente, compete-nos orientar as pessoas para colocarem a questão à agência executiva para poderem ter informações de facto consequentes e corretas. Então, estas alianças para a inovação são parcerias de larga escala, tendem, acima de tudo, abordar ou trabalhar sobre aqueles que são os desafios societais e económicos em matéria de educação e de emprego. Aliás, estas alianças para a inovação depois têm, como vamos ver também, 3 vertentes, mas pretendem, acima de tudo, abordar desafios deste âmbito nos setores da educação, no setor do emprego, ter em conta domínios como a inovação, a necessidade de desenvolvimento e renovação de competências, o processo das alterações climáticas, a implementação de uma economia de base circular e que tenha uma componente ecológica diferente, as questões demográficas, a transição, a transformação digital, a inteligência artificial.
pretende alcançar ou ter impactos de nível sistémico no contexto europeu e, para isso, pretende fazê-lo através da capacidade de aplicar resultados dos seus projetos à escala europeia. Por isso, são parcerias de larga escala e que são, de facto, aprovadas por norma em pequeno número, porque pretendem, acima de tudo, ser impactantes nesta dimensão, em vez de serem muitos projetos, ao contrário do que acontece, por exemplo, com outro nível de parcerias, tais como as parcerias de cooperação ou, eventualmente, até os projetos de reforço de capacidades. E pretendem transferi-los para diferentes contextos, tendo em vista o contributo para o crescimento e a competitividade da Europa e também a sua coesão social. Pretendem promover a cooperação e o fluxo de conhecimentos entre aquele que é designado o Triângulo do Conhecimento, envolvendo o setor da educação e formação, nomeadamente o ensino superior ou o ensino e formação profissional, com os setores empresarial ou com todo o contexto socioeconómico e também com o setor da investigação. Também pretende estimular a oferta de novas competências, corrigindo a inadequação das mesmas no espaço europeu ou em determinados setores de atividade, e para isso contribui para a concepção e criação de programas curriculares, não só no âmbito do ensino superior ou no contexto do ensino superior, mas também no contexto do ensino e formação profissional, apoiando o desenvolvimento de um sentido de iniciativa e de um espírito empreendedor dentro do espaço da União Europeia. Temos 3 tipos de alianças para a inovação ou de parcerias de inovação dentro das alianças, ou melhor, temos 3 tipos de alianças para a inovação dentro das parcerias de inovação. A primeira, ou designado lote 1, são as alianças para a educação e as empresas. Estão acessíveis a qualquer parceiro que esteja estabelecido ou qualquer tipo de instituição que tenha existência legal num dos países do programa ou num dos 33 países que, de alguma forma, são Estados-membros ou países associados ao programa, sendo que podem, este tipo de projetos em particular, para a educação e empresas, este lote 1, permite aceitar entidades que sejam das regiões 1, 2 ou 3. Ou seja, estas regiões entenda-se a região 1, os Balcãs Ocidentais, a região 2, a parceria da vizinhança de leste, portanto, onde estão, entre outros, a Ucrânia, e ainda a região 3, a região do sul do Mediterrâneo, portanto, os Estados do norte da África. Estas entidades podem entrar numa aliança deste tipo como parceiros, não podem coordenar o projeto. Projetos que têm duração de 2 ou 3 anos e um financiamento máximo de 1 milhão de euros ou de 1,5 milhão em função da sua duração. Tem que ter no mínimo 4 países do programa e 8 parceiros de pleno direito, sendo que desses 8 parceiros, 3 têm que ser instituições intervenientes no mercado de trabalho e 3 têm que ser prestadores de ensino ou de formação, entendam-se, ensino e formação profissional ou instituições de ensino superior. No mínimo, tem que existir sempre uma instituição de ensino superior e uma entidade do ensino e formação profissional em cada proposta que seja apresentada. Temos uma segunda tipologia de alianças para a inovação, que é designada de alianças para a cooperação setorial em matéria de competências. Aqui a escala da aliança ganha dimensão. Quem se pode candidatar é, na mesma, qualquer entidade estabelecida num dos Estados-membros ou num dos países associados ao programa, num dos 33 países, sendo que podem apenas aceitar países de fora deste grupo dos 33 na condição de parceiros associados, ou seja, em comparação com aquilo que é o lote 1, neste caso os parceiros de países terceiros não podem ser beneficiários do projeto, podem ter apenas a condição de parceiros associados, não tendo acesso à subvenção. Os projetos têm aqui uma duração mais longa, de 4 anos, e têm um financiamento de 4 milhões. A parceria mínima aqui cresce aqui para 8 países do programa, sendo que desses 8 países é necessária a participação de 12 parceiros de pleno direito, ou seja, reconhecidos conforme está na primeira questão, sendo que desses 12, 5 têm que ser intervenientes no mercado de trabalho e 5 têm que vir dos setores da educação e formação, entenda-se, do setor do ensino superior ou da formação, do ensino e formação profissional. A mesma regra, tem que existir no mínimo uma instituição de ensino superior e uma entidade do ensino e formação profissional no projeto, e o projeto, é óbvio que isto, quer dizer, eu estou a resumir aqui num slide aquilo que no guia do programa corresponde talvez a umas 10 páginas.
Pronto, porque depois só esta última linha ligada à questão do ecossistema industrial, que define 4 ecossistemas industriais sobre um dos quais tem que incidir a cada aliança, sei lá, transportes, energia, agricultura, quer dizer, há várias temáticas em termos de ecossistemas, tudo, só isso, eu diria quase que é um mundo com prioridades próprias, portanto é um projeto já de um nível de complexidade grande e que nós não temos de forma, não temos capacidade, nem sequer temos de facto esse mandato para o apresentar aqui com esse nível de detalhe, mas apenas deixar aqui a indicação que é um projeto que depois vai ter que optar por, como o próprio nome indica, contribuir para o processo de inovação e para aquilo que é o desenvolvimento de competências de um determinado ecossistema industrial, onde vamos trabalhar com perfis profissionais e perfis curriculares de determinado tipo de setores de atividade. E, portanto, desses setores ou desses ecossistemas, teremos 14 à escolha no âmbito desta aliança, ou deste tipo de alianças. Este ano é introduzido um modo 3 nas alianças para a inovação, era uma tipologia que não existia anteriormente, e que se chama Laboratórios de Competências em Ciência, Tecnologia, Engenharias e Matemáticas, ou seja, nas áreas STEM, em que de alguma forma vem alinhar-se com aquilo que é, se bem se recordam, uma das prioridades para o setor do ensino superior, que é precisamente a de estimular o desenvolvimento, a melhoria e o desenvolvimento da oferta curricular e pedagógica para estas áreas e, em concreto, aumentar também a participação do público feminino nas mesmas. Quem se pode candidatar é, uma vez mais, qualquer entidade com existência legal, um dos 33 países do programa, sendo que também aqui, como no lote 2, os países de terceiros não associados apenas podem participar na condição de parceiros associados. Projetos que têm uma duração de 2 anos e um financiamento máximo de 1,5 milhão e que têm aqui uma parceria mais reduzida, o que pode ser animador eventualmente para quem queira dar o primeiro passo nesta ação. E, portanto, exige apenas a participação mínima de 4 países do programa, sendo que desses 4 países têm que vir 8 parceiros, uma vez mais na mesma lógica, ter no mínimo 3 intervenientes no mercado de trabalho e 3 parceiros da área do ensino ou da educação e formação, nomeadamente do ensino profissional e ou do ensino superior. Também aqui, uma vez mais, temos sempre que ter estes 2 setores da educação e formação representados com o mínimo de uma entidade proveniente de cada um dos mesmos. Pronto, ainda não terminei. Se há aqui alguém que tenha estado durante a sessão da manhã, já assistiu a estes slides das ações Jamonet, por isso agradeço e lamento que tenham que passar por isto de novo, também não é nada de mal, na verdade, mas já é repetido para quem tenha estado de manhã. De qualquer maneira, as ações Jamonet, como disse no início, elas não se enquadram em nenhuma das ações-chave. Esta é a última ação que vamos apresentar hoje aqui, mas são especialmente interessantes para o ensino superior porque oferecem também linhas de financiamento e formas de, por um lado, desenvolver aquilo que é a comunidade académica de cada instituição e de proporcionar outro tipo de experiências de dimensão europeia, mas também permite que dessa forma, muito direta, essas instituições contribuam também para o próprio processo de integração ou de construção da União Europeia. E, portanto, as ações Jamonet para o ensino superior podemos associar como sendo atividades ligadas ao ensino e investigação sobre o processo de integração europeia, são também, uma vez mais, uma ação centralizada, gerida a partir de Bruxelas e que tem um prazo de candidatura aberto até ao próximo dia 3 de fevereiro. Elas dividem-se, as ações Jamonet, como o próprio nome indica, podem ter vários formatos, são várias ações. E são, de alguma forma, aquilo que dentro do programa Erasmus nós podemos assumir como sendo a parte do programa que está autorizada a dizer que é destinada a atividades de investigação, porque, como sabemos, o programa Erasmus mais não é um programa para a investigação, essa competência pertence a outros programas da União Europeia que não o nosso. De qualquer maneira, aqui ela é assumida de forma muito concreta para aquilo que seja contributos que permitam ajudar a desenvolver mais, ou obter-se mais conhecimento sobre aquilo que é o processo de construção da União Europeia e aquilo que é a realidade europeia, seja desde a sua gênese, seja atualmente. Portanto, tem vários tipos de ações e a primeira delas, a mais simplificada e com orçamento mais modesto também, são os módulos Jamonet, que têm um orçamento único de 35 mil euros e que são cursos ou programas de ensino curto no domínio de estudos sobre a União Europeia e que têm que ter, para, uma vez aprovados, pressupõe que a instituição
que receba apoio para a realização destes módulos tem que garantir, num ano letivo, pelo menos 40 horas de ensino durante 3 anos académicos sobre a União Europeia. E isso significa que pode assumir esse módulo numa lógica, por exemplo, de constituir como disciplina ou como cadeira ou unidade curricular uma unidade ligada a estudos europeus de forma genérica, ou então introduzir esse tipo de conteúdos, adotar uma estratégia multidisciplinar em que, em determinado tipo de unidades ou em determinadas unidades, possa introduzir conteúdos ou componentes programáticos que estejam ligados também a esta questão de estudos sobre a União Europeia. Portanto, isto depois as instituições melhor que ninguém saberão como podem fazer e também podem ainda ter a possibilidade de oferecer este tipo de módulos através de programas curtos especializados ou aquilo que nós designamos de cursos de verão ou escolas de verão, summer schools. As horas de ensino incluem não só, estas horas de ensino, as tais 40 horas de ensino por ano letivo, dizem respeito não só a horas de contacto direto no contexto de palestras, grupos, seminários e tutoriais, mas podem ser presenciais ou à distância. Uma segunda ação Jamonet, que são as cátedras Jamonet. O orçamento aqui é ligeiramente superior, para 60 mil euros, e que são, como o próprio nome indica, cargos docentes com uma especialização em estudos sobre a União Europeia. São dirigidas ou são, de alguma forma, ficam à responsabilidade de professores universitários durante um período de 3 anos. A cátedra é detida por um único professor do ensino superior que pode ministrar, no mínimo, 90 horas de ensino por ano durante os tais 3 anos. No entanto, esse professor pode ter consigo, via, enfim, com recurso também a este apoio do programa, uma equipa que o apoie no reforço e na concepção, desenvolvimento e reforço das atividades que tem que apresentar e que naturalmente é uma equipa que tem que, pelo menos, ou melhor, o titular da cátedra tem que pertencer à instituição e a equipa, não vou responder, precisamente também por causa da questão anterior, não sou capaz de responder a isso, mas presumo que seja eventualmente uma equipa também que advenha da própria instituição. De qualquer maneira, se esta dúvida existir, será para a agência executiva que ela deve ser colocada. Uma terceira ação Jamonet, as ações aos os centros de excelência Jamonet, um orçamento um pouquinho superior, de 100 mil euros, são pontos focais de competências e conhecimentos relacionados com a União Europeia. Só pode existir um centro de excelência em cada instituição de ensino superior e, acima de tudo, são centros ou são pontos focais que visam desenvolver sinergias entre os vários recursos e disciplinas que trabalhem a matéria ou a área dos estudos europeus ou as questões relacionadas com a União Europeia, bem como proporcionar ou permitir a criação de atividades transnacionais conjuntas que permitam uma aproximação aos estudantes das instituições que não conheçam ou que não tenham, à partida, um interesse específico sobre a União Europeia e, portanto, de alguma forma, ajudar a estimular essa aproximação a estes assuntos por parte da comunidade discente das instituições, mas também, eventualmente, podendo recorrer a estes centros de assistência para fazer também chegar este tipo de conhecimentos ou de informações fora da unidade, fora da comunidade académica, em concreto, a determinado tipo de decisores ou ao público em geral. Prometo que estamos quase a terminar e vamos terminar na hora. Por último, a ação dedicada ainda dentro do Jamonet, debate de política Jamonet, ou que nós conhecemos também como rede Jamonet, que são grandes redes temáticas com o objetivo de recolher, partilhar e debater entre parceiros resultados de determinadas investigações, o conteúdo de cursos ou de experiências, ou ainda determinado tipo de produtos desenvolvidos no contexto da academia, tais como estudos ou artigos. É uma rede que pode e deve ter uma ferramenta que permita, entre parceiros, proceder à partilha dos seus trabalhos académicos, mas também permitir exercício de avaliação entre pares. Tem aqui níveis de financiamento muito diferenciados daquilo que vimos anteriormente e estas redes têm uma renovação de base anual. Portanto, o ano passado as temáticas que estavam previstas eram diferentes das que temos agora para 2026. Em 2026 estão previstas 2 redes temáticas, uma sobre a política interna da União Europeia, portanto virada para o espaço interno, e que é dedicada ao mercado único resiliente para impulsionar a competitividade da União Europeia, com uma contribuição até 1 milhão de euros, e uma rede dedicada a assuntos de política externa que visa
promover ou que visa, acima de tudo, trabalhar aquilo que é a relação entre a União Europeia e a Índia. Neste caso, para esta rede de política externa, o orçamento previsto é de 1.200.000 euros. Pronto, ficam partilhadas as informações que tínhamos preparado para hoje. Isto é aquilo que podemos dizer sobre a ação-chave 2 para o ensino superior. Muito mais haveria por dizer, porque de facto é uma ação com, enfim, uma diversidade e uma profundidade muito grande naquilo que são as oportunidades que permite, mas para isso precisaríamos de muito mais tempo. De qualquer maneira, aqui o objetivo principal era o de estimular os participantes e as vossas instituições, eventualmente, a optarem ou a decidirem saber um pouco mais sobre cada uma destas ações. Para isso deixamos estas ligações. Estamos naturalmente disponíveis para responder às questões que, de alguma forma, estejam sob a nossa alçada. E deixamos a indicação de que esta é a primeira de várias sessões que vamos ter ao longo do mês de janeiro. Como referimos, esta é uma sessão de divulgação mais teórica e conceptual. A partir daqui, seja em Lisboa, no dia 13, no Porto, dia 16, nos Açores ou na Madeira, nos dias 21 e 23, respectivamente, ou mais tarde, já em fevereiro, ainda numa perspectiva de reforço, já num formato online de novo, estaremos disponíveis para tentar ajudar a esclarecer dúvidas que possam surgir sobre estas matérias e, em concreto, para as próximas sessões, sugerimos, caso ainda não o tenham feito e tenham esse interesse, que se inscrevam, porque as inscrições estão abertas, em função também da região onde estejam. Teremos na próxima semana em Lisboa, no Iscoté. No Porto estaremos, salvo erro, na Faculdade de Letras, mas de qualquer maneira essa é uma indicação que está também expressa no nosso website, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, e depois também estaremos nas ilhas e convidamos cada um de vós que queira de facto avançar para um nível já mais profundo de candidatura, nomeadamente às ações descentralizadas aqui geridas pela agência, que venha participar nestas sessões, porque poderão com certeza esclarecer as dúvidas de outra forma connosco.